da Segunda Guerra Mundial, duas nações passaram a disputar a hegemonia política, ideológica e econômica do planeta. Os Estados Unidos, capitalista, e a União Soviética, socialista. Para estas nações, o empate não servia e o estádio de futebol representava, em menor escala, o próprio globo terrestre, onde cada batalha vencida simbolizava um gol no placar da Guerra Fria. Boa parte dessas batalhas aconteceram em anos de Copa do Mundo. Baterista e especialista em campos de batalha. Fui contratado por um sheik do Catar para montar um dossiê sobre a Guerra Fria e as Copas do Mundo. O sheik é um homem de poucas palavras, mas paga muito bem. A Guerra Fria, conflito entre Estados Unidos e União Soviética, foi um choque político-ideológico, militar e tecnológico, social, mas acima de tudo econômico. Eram duas superpotências nucleares que não chegaram a se confrontar diretamente. Do contrário, não estaríamos aqui conversando. Durante o período da Guerra Fria, muitos conflitos localizados aconteceram ao redor do planeta. E se um lado era apoiado pelos americanos, o outro certamente era apoiado pelos soviéticos. Curiosamente, muitos desses conflitos aconteceram exatamente durante a realização de Copas do Mundo. A Guerra da Coreia, por exemplo, começou um dia depois que a bola rolou na abertura da Copa do Mundo de 50 no Brasil. A Copa foi no Brasil porque o país foi o único candidato a sediar o evento. A Europa estava arrasada pela Segunda Guerra. A Alemanha seguia ocupada por tropas aliadas e, por aqui, os brasileiros elegiam o nacionalista Getúlio Vargas como presidente. Tem uma frase do Raymond Aron muito interessante para definir a Guerra Fria, quando ele diz que é um período de paz impossível e guerra improvável. São dois arsenais com capacidade de destruição em massa similares e, no fim das contas, isso anulava a perspectiva, a possibilidade mais efetiva de um conflito direto. É como se você tivesse dois timaços, né, que vão disputar uma final. Agora, o poder de fogo dos dois ataques é tão grande que eles acabam fazendo esquemas muito defensivos e o conflito direto não existe. Agora, ela contamina o mundo inteiro, porque a Guerra Fria ela está acontecendo na Ásia, ela está acontecendo na África, ela está acontecendo na América Latina. Então, é difícil encontrar algum evento, algum acontecimento que venha no pós-Segunda Guerra Mundial que não tenha relação com a Guerra Fria. A Guerra da Coreia foi o primeiro confronto da disputa geopolítica entre União Soviética e Estados Unidos, ocorrido depois da Segunda Guerra Mundial. O norte era apoiado pelos soviéticos, o sul pelos americanos. A divisão do país nunca foi bem aceita por ambos os lados. E esse era outro aspecto comum durante a Guerra Fria, países divididos ao meio. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Coreia, que era governada pelos japoneses, foi invadida pelo exército russo, que libertou a região norte do país, acima do paralelo 38. Os americanos, logo em seguida, trataram de ocupar a região sul da península e a Coreia passou a ter dois governos. Com o apoio de russos e chineses, o exército norte-coreano invade a Coreia do Sul. A ONU considera a invasão ilegal e envia tropas para a região.
Utilizando caças a jato pela primeira vez na história, os americanos bombardeiam constantemente as cidades do norte. Enquanto isso, no Brasil, na Copa de 50, uma outra bomba extremamente letal explode no Maracanã. Tenho ódio no 16 de julho, porque o Gidia pega a bola, chuta, e a bola bate em cima da linha de cal e sai uma poeirinha branca. A bola vai, entra entre o Barbosa e a trave. Eu vi na minha frente, assim, a bola passando e ela morre. A derrota de 50, ela transcendeu o universo futebolístico e mexeu com a alma do brasileiro, que sentiu aquela derrota como uma derrota de um projeto da nação brasileira. Um país que estaria fadado ao fracasso, enfim. Aí teve as questões raciais que vieram à tona. Portanto, o panorama mundial no começo da década de 50 era esse. O mundo dividido entre Estados Unidos e União Soviética, guerra na Coreia e a Copa do Mundo no Brasil. Só que essa briga começou 3 Copas do Mundo antes. Em 1930, a economia mundial está em frangalhos por causa da quebra da Bolsa de Nova York um ano antes. É nesse cenário de crise que a FIFA resolve promover um campeonato mundial de futebol. A Copa é realizada no Uruguai para celebrar o centenário da independência daquele país, e a seleção uruguaia vinha de 2 conquistas olímpicas no futebol. Por isso, o apelido de Celeste Olímpica. Na final da Copa de 30, o anfitrião Uruguai ficou com o título ao vencer a Argentina por 4-2. 4 anos depois, a Copa foi na Itália, governada pelo ditador fascista Benito Mussolini. De forma ameaçadora, Mussolini sugere aos jogadores que seria ótimo para a Itália vencer o Mundial em casa. A final foi entre Itália e Tchecoslováquia. Para alívio dos jogadores italianos, a esquadra azurra venceu pelo placar de 2-1. Il Duce ficou feliz. A ideia do que o Mussolini faz em 34 e depois o Hitler vai fazer em 36 com as Olimpíadas é usar o evento como uma propaganda de um projeto político, de querer resultado. E por isso a vitória é muito importante. É claro que um jogador que o Mussolini vira para ele e fala vencer ou morrer, ele vai dar tudo dele ali dentro. Ele não tem o que fazer e o juiz não pode reagir, ninguém pode reagir. Anschluss, em alemão, significa anexação. E foi exatamente isso que Hitler fez com a Áustria em 1938, incorporando o país ao Terceiro Reich. A seleção alemã participou da Copa de 38 com um misto de jogadores austríacos e alemães. O maior craque da história austríaca, que era tcheco, chamava-se Matthias Sindelar. Ele se recusou a participar do time misto alemão e acabou não jogando a Copa. Pouco tempo depois, o grande craque austríaco, considerado o Mozart do futebol, apareceu morto em Viena junto com sua noiva, em condições misteriosas. Sindelar estava sendo investigado pela temível Gestapo nazista por conta de suas posições políticas e uma possível origem judaica. Até hoje não se sabe se foi assassinato ou suicídio. A Copa de 38 seria na Argentina, mas a FIFA, para homenagear seu presidente, Jules Rimet, escolheu a França como sede, quebrando a regra de revezamento entre a Europa e a América do Sul. Em solidariedade à Argentina, vários países do continente não participaram da Copa, com exceção de Brasil e Cuba. Outro país que não participou da Copa foi a Espanha, que vivia sua dramática e sangrenta guerra civil. A Itália foi novamente finalista e, de Roma, Mussolini mandou um recado para o capitão Giuseppe Meazza: vitória ou morte. A Itália venceu a Hungria por 4-2 e se tornou bicampeã mundial. Depois do jogo, o goleiro Antal Zabor estava envergonhado pela derrota, mas aliviado por salvar a vida de 11 italianos. Em setembro de 1939, a Alemanha invade a Polônia e tem início a Segunda Guerra Mundial.
conta disso, os mundiais de 42 e 46 não acontecem. Não há clima para a prática do futebol. A Segunda Guerra foi o conflito mais letal da história da humanidade e deixou um saldo de quase 70 milhões de mortes. Foi a única vez em que armas nucleares foram utilizadas em combate. Em 1945, tropas soviéticas entraram em Berlim e decretaram o fim do nazismo na Alemanha. Para o povo alemão, o pós-guerra é pior do que a guerra. Ou porque perderam muitos familiares, ou estavam desempregados, ou porque não tinham o que colocar na mesa, ou porque a sua casa estava semi-destruída, ou porque começaram a sofrer os primeiros sinais de uma guerra fria. A guerra quente havia acabado, mas a Guerra Fria estava pronta para começar a qualquer momento. Em boa parte dos países do leste europeu, o nazismo foi derrotado pelo Exército Vermelho, pelo Exército Soviético. Onde o Exército Vermelho derrotou o nazismo, o Exército Vermelho ficou. Então nós tínhamos uma Europa destruída, mas uma Europa com uma particularidade que já aponta para a Guerra Fria. Uma Europa ocidental, da Alemanha para o Ocidente, marcada pela supremacia do capitalismo, e um leste europeu marcado pela expansão da União Soviética. Ainda antes da década de 40 acabar, os países do bloco capitalista criam a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. É o popular, mexeu com um, mexeu com todos. Na China, acontece a Revolução Comunista do líder Mao Tse-tung. E no Cazaquistão, os soviéticos detonam sua primeira bomba nuclear. O homem já podia destruir o planeta Terra quantas vezes quisesse. Em 1954, terminava a Primeira Guerra da Indochina. A França se negava a dar a independência de sua antiga colônia, hoje o Vietnã. O conflito começou em 1946 e, quando terminou, o país estava dividido ao meio, com Saigon como a capital do Vietnã do Sul e Hanoi, Vietnã do Norte. A Guerra da Indochina ainda teria desdobramentos sangrentos nos anos 60. Enquanto isso, na Hungria, um time de futebol do exército começava a assombrar o mundo, o Budapest Honvéd. Honvéd quer dizer defensor da pátria. O Honvéd foi a base da seleção húngara, que em 1953 detonou a seleção inglesa num amistoso que ficou conhecido como a Batalha de Wembley. Lideradas pelo lendário Puskás, a Hungria apresentou inovações táticas frente ao rígido esquema inglês, onde os jogadores formavam o conhecido WM. Os húngaros se movimentavam o tempo todo. Os meio-campistas viravam zagueiros, enquanto os zagueiros se transformavam em laterais. Era um caos organizado. A Inglaterra nunca tinha perdido dentro de solo inglês. Nunca. Para time de fora da ilha, nunca. Ela estava invicta no estádio de Wembley. A seleção húngara ganhou por 6-3. Os jornais ingleses, no dia seguinte, disseram que o jogo foi anormal. É um jogo que não se repete. Nunca na história aconteceu isso. Mas teve a revanche em Budapeste. Com 5 minutos de jogo, estava ganhando de 2-0. O Ideguchi marcou mais 3 gols e o jogo foi 7-0. Foi pior do que o jogo em Wembley. A Copa de 54 aconteceu na Suíça pelo fato do país ter se mantido neutro durante a Segunda Guerra Mundial. O bloco oriental era representado pela Iugoslávia, Tchecoslováquia e pela favorita Hungria, que ganhou o apelido de máquina de fazer gols ao vencer por 9-0 a Coreia do Sul, país que já participava do Mundial como uma nação independente. Eu vivia com minha família em Berlim Oriental. E nós éramos incentivados a torcer pela Hungria. Porque já naquela época começou a surgir essa disputa no campo esportivo entre o capitalismo de um lado e o comunismo do outro. Eu tinha um grupo de amigos e a gente não se conformava com isso. Por que a gente vai torcer pela Hungria? E a gente secretamente, em segredo,
a gente torcia pela Alemanha Ocidental, capitalista. Depois de humilhar a Coreia do Sul na estreia, a Hungria derrota a Alemanha Ocidental por 8-3. E nas quartas de final, os húngaros enfrentam o Brasil na cidade de Berna. E o nosso dirigente, Mendonça Falcão, ele resolveu ir ao vestiário antes do jogo, o Newton Santos contava muito isso, porque ele concluiu que a única maneira que o Brasil tinha de superar o escrete húngaro, jogando aquela bola que eles vinham jogando, era com os brios dos brasileiros. E aí discursaram dizendo, por exemplo, que nós tínhamos que vingar os mortos de Pistoia na Segunda Guerra Mundial, né, contra os húngaros, o que era uma loucura, porque os húngaros não foram nossos inimigos na Segunda Guerra Mundial. Gente dizendo que os jogadores brasileiros ali seriam, cada um deles, os Inconfidentes Mineiros. Aí diziam, o senhor é um Tomás Antônio Gonzaga. O Newton Santos contava que viraram pro Brandãozinho e falaram, Brandãozinho, você é Cláudio Manuel da Costa. E o Brandãozinho apavorado, não entendendo nada daquilo. E aí a seleção entra em campo, o Brasil perde na Hungria, o Brandãozinho resolveu vingar os mortos de Pistoia, né? E deu um cacete no húngaro e ele é expulso e tal, é um negócio louco. Quando o jogo termina, né, entra um dirigente com a bandeira da Força Expedicionária Brasileira, o Didi começa a dar golpe de capoeira, o couro come. Enquanto a briga esquentava em Berna, os torcedores brasileiros ouviam pelo rádio o então árbitro Mário Viana afirmar que o juiz inglês Arthur Ellis fazia parte de um complô comunista para classificar a Hungria. Verdade ou não, o fato é que a Hungria foi para a final daquela Copa após vencer o Uruguai na prorrogação por 4-2. Mário Viana foi suspenso do quadro de árbitros da FIFA. E para espanto de todos e alegria dos anticomunistas de carteirinha, a Alemanha venceu a final. A Copa do Mundo ganhava um novo campeão e um novo ingrediente: as teorias conspiratórias. Existem informações de que o time alemão jogou dopado. Um time alemão que havia sido goleado pelos húngaros na primeira fase. Mas o fato objetivo é esse. O time de futebol que entrou para a história não foi o campeão do mundo. Foi a Hungria. E sobre o time campeão do mundo, como em outras Copas, há todo esse manto de suspeição sobre os meios utilizados para ganhar aquela Copa. O que se sabe ao certo que alguns jogadores alemães tomaram injeções de vitamina C. Ponto, parágrafo. É isso que é documentado. Mas para o alemão, aquela conquista ela foi mais importante do ponto de vista político e social como um todo do que propriamente futebolístico. Foi o pontapé inicial para a Alemanha começar a se erguer e novamente ser aceita no Conselho das Nações. Em 1955, os países do leste europeu e a União Soviética assinam o Pacto de Varsóvia, uma resposta militar à OTAN. O tratado estabelece um compromisso de ajuda mútua em caso de agressão a qualquer um dos membros por parte de integrantes da Aliança Ocidental. De certa forma, o Pacto de Varsóvia legaliza a presença das tropas soviéticas em todo o território do leste europeu. Um ano depois do Pacto de Varsóvia, explode a Revolução Húngara. O levante húngaro começou em outubro de 1956 com uma manifestação pacífica de estudantes em Budapeste. Eles exigiam o fim da ocupação soviética e a implantação de um regime socialista menos burocratizado. A revolta espalhou-se rapidamente e o governo caiu. Em novembro, tropas do exército soviético invadiram Budapeste e restabeleceram o poder aos comunistas. Com o caos instaurado na Hungria, os jogadores do Honvéd, que estavam na Espanha, se recusam a voltar para casa e vão parar no Brasil. A temporada do Honvéd foi proibida, quer dizer, a FIFA disse que quem jogasse com o Honvéd ia ser expulso da FIFA.
Alguns jornais achavam que o Howard era um blefe, era um time comunista, um time que tinha dado um país que não tinha nada a ver com futebol, não sei o quê. E outros, que o Howard era um time que tinha virado as costas para a Hungria, né? Eu vi uns 4 ou 5 jogos. 2 ou 3, os húngaros não estavam nem aí. Virou jogo de casados e solteiros. Mas era um futebol maravilhoso. Se não me engano, foi o Botafogo, ganhou de 6-5 o Flamengo. Nem o Howard representava o Partido Comunista, nem o Howard representava uma oposição a ele. Era um time de futebol querendo sobreviver. Acusado de traição, Ferenc Puskás só voltou à sua terra natal nos anos 90 com os ventos liberais da Glasnost. Enquanto os russos cuidavam de seus dissidentes, os americanos viviam uma verdadeira histeria anticomunista comandada pelo senador Joseph McCarthy. We should remember that practically every issue which we face today, from high taxes to the shameful mess in Korea, is inextricably interwoven with the communist issue. McCarthy criou o Comitê de Atividades Anti-Americanas. Este órgão passa a investigar a vida pessoal de intelectuais, artistas, líderes sindicais e até mesmo de funcionários do governo, suspeitos de realizar atividades subversivas, no caso, anti-americanas. É o que acontece com Charlie Chaplin, que foi denunciado no macartismo como comunista, né, que Carlitos era uma propaganda comunista. O lema do comitê do senador McCarthy talvez, de certa maneira, sintetize isso. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Desacreditado, McCarthy morreu em 1957, antes de ver os russos lançarem seu primeiro míssil balístico intercontinental, Semyorka, e enviarem ao espaço seu primeiro satélite artificial, o Sputnik. A União Soviética consegue colocar o primeiro ser vivo no espaço, que é a Laika, que é uma cadelinha. Aliás, é martírio da Laika, porque os soviéticos tinham a tecnologia para colocá-la no espaço, mas não havia ainda segurança, tecnologia para fazer a Laika voltar do espaço sideral. Mas ela vira uma cadela heroína da corrida espacial. E pensar que, graças à Laika, 11 países europeus puderam assistir pela TV o Brasil conquistar seu primeiro título mundial. É que a Copa de 58 foi transmitida através do Sputnik 3, uma versão de satélite mais moderna do que aquela que mandou Laika ao espaço, literalmente falando. A União Soviética, campeã olímpica em Melbourne, tendo como destaque o goleiro Lev Yashin, chega à Suécia como a grande favorita ao título, com seu futebol científico. Os soviéticos têm cérebro eletrônico, não era computador, porque isso não existia. Isso aí é uma coisa de filme de Flash Gordon. E acontece o que a FIFA diz dos 3 minutos mais fabulosos da história das Copas do Mundo. O Garrincha recebe a bola e faz uma diabrura do lado dele. Dribla um beco, dribla outro, dribla não sei o que, e chuta uma bola na trave. Os russos devem ter ficado alucinados. Aquele cara é um louco. Eles não imaginavam que existisse uma coisa como uma Garrincha. O Brasil ganhou da União Soviética de 2-0, o país de Gales de 1-0, da França na semifinal por 5-2, sendo 3 gols do camisa 10 Pelé, número esse que foi parar, por acaso, nas costas do garoto de 3 corações. Brasil e Suécia vão fazer a final da Copa de 58. Os dois jogam de amarelo. Então haveria um sorteio para definir quem troca de camisa. O Brasil tinha que mudar, jogar de azul. Não havia camisas azuis. Aí o Mário Américo, que era o massagista, vai a uma loja de esportes e compra um jogo de camisas azuis. E Dr. Paulo, Machado de Carvalho, chama o Didi. E diz pro Didi, Didi, tem uma ótima notícia. Tô vindo do sorteio, imagine você, nós vamos jogar de azul. De azul, Dr. Paulo, mas nós ganhamos todos os jogos jogando de amarelo, vamos jogar de azul. Didi,
a cor do manto de Nossa Senhora de Aparecida. Vai lá. E o Didi que saiu feito um louco. Vamos jogar com a cor do manto de Nossa Padroeira do Brasil. 2 gols do Vavá, 2 gols do Pelé e 1 gol de Zagallo. 5-2 e o Brasil é campeão mundial de futebol pela primeira vez. A conversa sobre o manto sagrado de Nossa Senhora Aparecida rolou. 1959, explode a Revolução Cubana. O ditador Fulgêncio Batista é deposto por guerrilheiros comandados por Fidel Castro. O socialismo chega às Américas e Cuba deixa de ser o quintal dos americanos. Ah, vamos? No segundo episódio de Campo de Batalha, a Guerra Fria e os Mundiais, o mundo fica à beira de uma guerra nuclear em plena Copa do Mundo no Chile, com a crise dos mísseis de Cuba.